Pronto, tá? Já estamos gravando, pessoal. Bom, vamos cumprir o protocolo, sim. Olá a todos, a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer imenso estar aqui hoje fazendo parte desse projeto dos Leitorados Guimarães Rosa. Sou Thaisa Moura Figueiredo, professora leitora na Universidade Complutense de Madrid. Hoje seguimos com o ciclo de mesa formativas prévias à 5ª edição do Conecta Leitores, cujo tema deste Conecta deste ano, Programa Leitorado Guimarães Rosa, Política Pública Brasileira, Ações e Impactos, que ocorrerá entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro de 2025. Nós, como já conversamos, Yércia, você fará a sua apresentação, e após a sua apresentação, terá um momento para perguntas e comentários, e acho que era isso, porque estamos aqui conversando já, então não temos, se alguém quiser fazer pergunta, levantar a mãozinha, que a gente passa a vez para a pessoa falar. A nossa segunda mesa formativa é a mesa formativa em antropologia, que vamos falar sobre cultura brasileira, com a professora doutora Yércia Souza de Assis. Aproveito novamente para agradecê-la, agradecer ao nome da organização do Quinto Conecta Leitores, por aceitar o nosso convite tão prontamente, e muito obrigada por estar aqui conosco. E antes de passar a palavra à professora Yércia, lerei a sua mini-bio para saber com quem estamos trabalhando hoje. Yércia é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Centro de Formação de Professores, e também docente no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, na mesma universidade. É doutora em Antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio sanduíche na Universidade Agostinho Neto, em Angola, com estágio pós-doutoral em História na Universidade Federal de Sergipe, vinculada ao projeto Quinzomba dos Saberes, Portal da Cultura Afro-Sergipana. Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, está vinculada ao curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola, Escola Quilombo. Atua na coordenação, junto ao projeto de combate ao machismo e feminicídio das estudantes da Federal do Recôncavo da Bahia, mas tem uma sigla que eu não vou saber o nome todo, e o Ministério das Mulheres. Sim? Depois você pode falar essa para nós, o que significa toda essa sigla gigante. E a sua apresentação tem como título Entre Maniçobas e Quisacas, as confluências culturais de Brasil e Angola. E passo a palavra a você. Obrigada. Bom, boa tarde, né, a princípio. Eu acho que como é uma atividade que está gravada, que vai ficar disponível depois, né, para as pessoas, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, para todas as pessoas que depois, e que estão aqui agora, né, mas que depois vão poder acessar esse material. Agradeço a possibilidade de estar aqui, trocando, conversando com vocês. Acho que isso aqui funciona muito como uma conversa. Eu sempre fico entusiasmada quando eu posso falar um pouco, enfim, pensar, me provocar e talvez provocar vocês também sobre questões que ligam Brasil e Angola. Agradeço especialmente a Thaís, a professora Thaís, pelo convite, enfim, por todas as instruções para que a gente chegasse aqui nesse momento. Eu vou pedir licença para ler, para que assim a gente otimize o tempo, eu também não fuja tanto da proposta aqui, dessa conversa, porque às vezes
São muitas dimensões que se abrem quando a gente está falando de dois países como Angola e Brasil, e as dimensões históricas, culturais, simbólicas, educacionais. De algum modo, a conversa aqui vai circular com essas categorias, através dessas categorias. Agradecer mais uma vez a possibilidade de estar nessa atividade, né, Conecta Leitores. É uma alegria, assim, a possibilidade de estar trocando com vocês. Eu sou da antropologia, né? Eu sou das ciências sociais, eu sou antropóloga, então, de algum modo, isso aqui é uma conversa entre áreas, né? Então, se torna um assunto interdisciplinar também. Acho que tem um ponto aí que nos liga, né? Seja na antropologia, seja na área de letras e literatura, que é a própria língua portuguesa, né? Aí circulando e nos provocando. Inclusive, eu começo aí eu já vou pedir licença para ler, eu começo esses pequenos apontamentos, né? Essas pequenas possibilidades aqui de uma conversa coletiva, com um trecho do livro Os Transparentes, de Ondiak, autor angolano, né? Que tem, inclusive, uma projeção e um lugar nessa literatura aí de língua portuguesa que circula bastante, não só entre os países, os PALOPs, né, os países africanos de língua portuguesa, mas também no Brasil, onde que é uma figura conhecida nossa aqui, lido, e que participa de muitos festivais e feiras literárias. E aí tem um trechinho desse livro que tá assim, né? Ele escreve assim para a gente. Então, é verdade o que eu escutava no Brasil sobre pessoas que têm poço de petróleo no quintal? Não, isso são histórias de brasileiros ou de angolanos? Bem, são histórias de angolanos que vão ao Brasil contar essas histórias. E são histórias de brasileiros como o senhor que acreditam nessas histórias. De algum modo, eu gosto muito desse trecho porque ele coloca nesse lugar de encontro Brasil e Angola. E aí, quando eu trouxe essa possibilidade das maniçobas e das quizacas, e logo mais eu vou falar mais detalhadamente, mais detidamente sobre esses elementos, né, sobre esses elementos culinários, né, que também revelam aspectos simbólicos e culturais, né, desses países e de como eles vão formulando sobre isso, pensando muito aproximadamente também como o continente africano e a diáspora africana vão nos apresentando essas conexões, essas interrelações. Eu trago esse trecho porque, de fato, ele nos ajuda a pensar que estamos diante de travessias e de cruzamentos que são fronteiras que se borram, né? No sentido de uma dimensão histórica e simbólica e cultural, daquilo que atravessou o Atlântico por um lado e do que voltou, né? Ou seja, Brasil e Angola vão se conectando e vão criando possibilidades que vão sendo nomeadas, ressemantizadas, semantizadas, a partir, inclusive, dessa língua portuguesa, né? Que é brasileira e que é angolana também. E aí eu peço licença para seguir lendo, né? Quando Thaís entrou em contato comigo, fiquei pensando como poderia contribuir com o debate sobre essas possibilidades e concepções, né, dessas tarefas de pensar e aprender sobre a língua portuguesa a partir do referente do Brasil, mas também a partir do referente angolano. Pensei também que esse convite que chegava até mim em razão de alguma experiência que adquiri sobre Angola durante o período da pesquisa de campo, e também como eu tenho pensado sobre isso a partir do momento que tenho uma tarefa na graduação de ensinar e aprender sobre história e cultura africana e afro-brasileira, eu que sou professora de Educação e Relações Étnico-Raciais nas licenciaturas da UFRB, no Centro de Formação de Professores. Depois pensei com Ondiak que eu vou contar algumas histórias que provocam, né, pensar o Brasil e Angola ou Angola e Brasil. Mas antes de tudo eu pergunto para vocês, quem conhece maniçoba, quem conhece quizaca e mais do que isso, quem já comeu, porque se trata de uma comida, maniçoba e quem já comeu quizaca. De partida, eu estou entendendo isso a partir de umas confluências, né? Essa confluência cultural a partir da comida,
Eu convido para essa conversa o filósofo quilombola Nego Bispo, que posiciona a confluência a partir de qual ideia? Nos ensina Nego Bispo que, quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser agente. A gente passa a ser agente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Junto de Nego Bispo, eu trago para essa conversa também a professora Beatriz Nascimento, né? Historiadora sergipana, que inclusive desenvolveu pesquisa ali no final da década de 70 em Angola. Ela que estava muito atenta em entender o quilombo, né, dentro da historiografia brasileira, vai para Angola tentando buscar aí origens e perspectivas que de algum modo atravessaram o Atlântico e que aqui se significaram, né? Se reorganizaram a partir desse referente quilombo. Mas o que eu trago de Beatriz para a gente é esse lugar desses cruzamentos e dessas travessias, quando ela conta assim para a gente, num texto muito pequeno dela, um texto que ela vai se posicionar e definir o que seria, por exemplo, ela ser uma mulher atlântica. E ela disse: eu sou atlântica, agora descobri uma referência bela. Uns foram por esse oceano, outros vieram por ele, e eu estou aqui, fui e vim por ele. Ela que está escrevendo isso, ela produz isso a partir desse sentimento, né, que a provocou depois da ida para Angola e depois do seu retorno para o Brasil. O oceano transatlântico, que se confluencia a partir também de cheiros, sabores e texturas. Das travessias atlânticas que revelam os encontros e as identidades, que se aproximam e relacionam esses países e esses povos. Escolhi a culinária como ponto de chegada e de chegada, porque como Nego Bispo, considero que somos começo, meio e começo. Essa será uma conversa gustativa, palatável, até diria. Porque palatável, eu acho que das muitas dimensões que operam nos sentidos e interpretações sobre Brasil e Angola, alguns outros caminhos eles são menos saborosos. E hoje eu escolhi essa experiência da comida, que foi uma experiência que apareceu no meu processo de campo, né? À medida que, antes da minha primeira incursão de campo em 2017, um dos pontos que as pessoas me sinalizavam que eu poderia, né, sentir uma diferença muito bem marcada seria a alimentação, né? Ou seja, como é que eu ia me alimentar em Luanda, em Angola, a partir, inclusive, de enfim, né? De um outro lugar, de um outro referente culinário, gustativo, que eu tinha a partir do Brasil. Dito isso, né, a minha intenção aqui é conduzir essa conversa do que eu estou nomeando como confluência cultural, mas a partir, né, e através dessas janelas culinárias. Janelas que eu ouso chamar, né, de janelas das travessias transatlânticas, que conseguem revelar aspectos desses dois países, colaborando assim com que a gente aprenda ou depreenda sobre eles através e por meio de perspectivas menos estereotipadas e talvez mais qualificadas. Além de estarmos, evidentemente, acessando esses países através de um lugar que é precioso, que é a comida. Minha intenção aqui é contar sobre essas experiências da comida como gesto sobre Angola e sobre o Brasil, e que provocam historicidades, trocas, interlocuções que sedimentam e ampararam, de algum modo, essas relações entre Brasil e Angola. E aí, mais do que funciona de algum modo como colocar, né, em perspectiva Brasil e Angola, mas o que me interessa talvez mais é pensar esse entrelugar dessa comida que criou outras fronteiras e que acabou produzindo, né, sentido e emergindo sentido para essas comunidades que se imaginam e que também se formulam através da comida. Como Cristina Sharp, estou pensando o vestígio, né, entendendo que esse rastro, né, que a gente pode perceber e entender sobre a historiografia, sobre os aspectos simbólicos e culturais de Brasil e Angola, eles vão chegar por esse acesso que a gente faz aí sobre vestígios, né? Vamos dizer assim, coisas que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para mobilizar isso, esse povo, essas identidades, esses sujeitos e sujeitas, né, que estão no mundo, quais sujeitos e sujeitas angolanos e brasileiros, numa condição também, num lugar de enunciação.
E aí, talvez, a minha principal ousadia seja entender que ao nomear essas comidas e suas histórias, e aí pensando especialmente em vocês, leitoras e leitores da língua portuguesa, seja um exercício de permitir mobilizar a língua como descortinadora de sentidos, mobilizadora de ideias, receptora de possibilidades e, sobretudo, enunciadora de perspectivas, né? E aí, pensando não só esses falantes de língua portuguesa, mas pensando os não falantes, o trabalho que vocês desenvolvem com essas pessoas e mesmo como é que isso vai aparecer, por exemplo, quando a gente pensa a cultura surda, né? Como é que isso vai ser traduzido, enfim, permitido e analisado. E aí eu começo uma anedota sobre comida, né? Uma situação que eu vivi no campo em Luanda. Certo dia eu estava em Luanda e eu entrei no supermercado e me deparei com uma comida que era muito semelhante a uma comida que a gente consome em Sergipe. Eu sou sergipana e que é uma comida que a gente chama de pé de moleque sergipano, que nada mais é um bolo feito a partir da massa da mandioca, né? Mandioca, aipim ou macaxeira, né? Que ela vai ter essas várias nomeações, envolto na palha da bananeira. Eu olhei aquilo no supermercado e falei, olha só, minha Luanda vende pé de moleque. Eu estava com uma pessoa que falou, não, isso não é pé de moleque, isso é quicangua. Aí eu falei, não, isso é pé de moleque, e começamos uma brincadeira, assim, de quem teria a origem do nome, ou qual modo seria mais autêntico dessa comida, né? Essa comida era angolana ou era brasileira? E a gente riu e ficamos cada um com as nossas certezas gustativas, linguísticas e culturais. Nessa mesma situação, e aí foi curioso, porque nesse dia, como se eu tivesse descoberto comidas que faziam parte, de algum modo, da minha memória gustativa e do meu cotidiano alimentar em Sergipe, porque nesse mesmo dia eu fui apresentada a quizaca, né, que é um prato tipicamente angolano muito consumido em Luanda. E aí eu lembro que isso aconteceu no almoço, eu falei, não, isso é maniçoba. E as pessoas falaram, mas o que é maniçoba? E eu falei, maniçoba é quizaca. E as pessoas falaram, não, quizaca, maniçoba é o que você está falando. E aí, nesse momento, eu vou me valer das descrições feitas por Manuel Quirino, um autor baiano que escreveu um livro na década de 50, chamado A Arte da Culinária da Bahia. E lá nesse livro, ele está até aqui aberto, porque eu vou ler a descrição, ele conta para a gente o que é a maniçoba. Ele, inclusive, é um livro descritivo que ele descreve o modo como você faz a maniçoba. Colhe-se certa porção de folhas tenras de aipim, comumente na Bahia se chama aipim, né? Mandioca ou aipim, mas aipim, convenientemente lavadas e livres dos talos. Trituram-se no pilão ou em máquinas comuns, usadas para moer milho, coco, carne. Espreme-se o sumo, que é desprezado ou deitado fora, se jogar fora. As folhas assim pisadas vão ao fogo com pouca água até ferver, de modo que fiquem delidas. A carne de charque, cabeça de porco partida, mocotó, moqueada de gado bovino, toucinho em quantidade suficiente, sal, alho, folha de louro e de hortelã. Pimenta e tudo isso, quando estiver a ferver, recebe as folhas pisadas do aipim e deixa-se cozinhar bem. Fica-se subentendido que não se pode determinar a quantidade de tempero nas comidas, depende do paladar de quem as preparar. O princípio geral é tudo demais é sobra. Essa é a descrição da maniçoba por Manuel Quirino. Aí o Oscar Ribas, que é esse senhor aqui, que não dá para enfiar um desenho sobre ele, um etnógrafo e folclorista angolano, que escreveu em 1965 esse livro, Alimentação Regional Angolana, também faz uma descrição do que é a quizaca. E a quizaca é, para ele, esparregado de folhas de mandioqueira para o efeito. Colhem-se as folhas mais tenras, desfeitas em pilão, pode-se a massa em panela de barro. Depois de cozinhada, aduba-se com sal, gindugo, que é pimenta moída, e azeite de palma quente, que é óleo de dendê, mas queimado. Em algumas áreas, as folhas são primeiramente passadas pelo calor, come-se com fungo ou com feijão de azeite de palma. De cuzuca, pilar. A quizaca e a maniçoba são feitas à base, né, das folhas, né, da macaxeira, do aipim, cozidas. No caso brasileiro, a gente vai fazer um uso
com carnes, né? Carnes bovinas, enfim, carnes secas, carnes salgadas. E em Angola, esse prato ele vai ser feito, né, com base com água, sal, pimenta, sem levar necessariamente proteínas. Muito embora a base é a mesma. Tanto no Brasil como em Angola, inclusive esses livros eles acabam nos localizando nesse lugar, são comidas típicas, comidas tradicionais, comidas que contam, inclusive, sobre as histórias desses lugares e sobre uma influência aí muito específica, que vai ser a influência dessa herança africana e afro-brasileira. E aí eu vou seguir. Com essa anedota do campo, né, e das muitas outras que eu acabei fazendo nas andanças em Luanda, me parece ser uma ilustração de campo que colabora na conversa que faremos hoje aqui. Porque eu estou entendendo que essa comida, um conjunto de culinárias, nesse mesmo livro de Oscar Ribas e o livro do Manuel Quirino, nós vamos ter outros exemplos. Farofa, muqueca, a própria descrição que eles vão fazer do que seria a mandioca, o aipim. No caso do Oscar Ribas, ele reconhece, inclusive, que é uma planta, né, uma alimentação brasileira e que vai ser incorporada em Angola, né, começa a ser plantada e ser consumida em Luanda, e não só em Luanda, ele vai falar de outras regiões do país onde há um consumo desse aipim, dessa macaxeira. São esteios interessantes, voltando aqui para a minha leitura, para pensar as relações culturais, como elas são estabelecidas ou não entre esses dois países, que de algum modo ali estão compartilhando histórias e memórias, né? E aí uma memória muito calcada nesse atravessamento aí, nesse caminho, nesse caminhar, nesses cruzamentos do que foi, e aí entra de novo aquilo que a Cristina Sharp está chamando do vestígio, né? Esse vestígio que vai nascer com o tráfico, né, de africanos e africanas escravizados, mas que isso vai ganhando outras significações a partir do momento que os contextos históricos vão se transformando, né, vão sendo remodelados, ou seja, por mais que isso possa ter um lugar de início ou de partida, né, dentro desse contexto, depois eles vão ganhando outros lugares, inclusive vão ganhando outros lugares nas projeções e nos projetos nacionais, né, no sentido que essas comidas hoje, tanto a maniçoba, no caso, pensando muito no Nordeste, e a Bahia, tem um lugar nessa identidade, né, nordestina e baiana, e a quizaca tem um lugar aí na identidade angolana, na identidade de Luanda, né? Então, se você quer, por exemplo, apresentar uma culinária típica, uma culinária tradicional, uma culinária que, inclusive, responda a esse lugar identitário, você vai oferecer essas comidas. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui convidada para um almoço tipicamente angolano, onde tinha quizaca, e eu falei, não, mas isso aqui é maniçoba, não tem nenhuma novidade para mim. E as pessoas, não, maniçoba é um negócio que você come lá no Brasil, isso aqui é comida angolana, não é comida brasileira. E eu falei, olha, eu acho que aí tem um ponto, que é o que eu falo aqui logo em seguida, né? Aí, me valendo desses autores e, de algum modo, tentando trazê-los para esse debate mais contemporâneo, eu vou entender que, tanto de um lado do Atlântico como do outro, essas implicações de olhar para a comida desse modo significam pensar os lastros que essa chave, essa grande categoria que é o afro, né, o afro de africano e o afro de afro-brasileiro, né, podem implicar até mesmo no universo culinário e nos seus códigos, ou mesmo como a gente acessa esses códigos, né? Porque aí, ao observar esse afro de África e de suas diásporas, se processam aí modificações e romantizações que são complexas, distintas e distintivas, e que vão emergindo a partir das condições heterogêneas da produção, inclusive da produção de conhecimento, né? Entendendo que tanto Oscar Ribas como Manuel Quirino, eles elaboraram registros sobre esses modelos, né? Enfim, formas culinárias, e inclusive já fazendo uma defesa e já advogando por um registro, né? Um registro tradicional, um registro de um modelo aí identitário, e ambos pensando aí também como é que essas heranças, né, culinárias vão
vão constituindo, né, essas comunidades. Dotadas assim, essas perspectivas sociais, simbólicas e culturais que vão acontecendo a partir da remodelação. Nesse sentido, vale lembrar que Angola ocupa uma posição nesse universo simbólico sobre a África, e o Brasil também vai ocupar uma outra posição no universo simbólico do que a diáspora negra. Contudo, compreendo assim que não é possível orientar pura e simplesmente a discussão numa chave em que é africano ou não é africano, é da diáspora negra ou não é da diáspora negra. Talvez o que interesse mais aqui, que talvez seja um mote interessante, é perceber essas relações de fronteira, de encontro e de entrelugar, né? E que eu acho que, de algum modo, se efetiva quando a gente olha para essas comidas como sendo exemplos de caminhos atravessados, né? De caminhos que se encontram, que de algum modo se desencontram quando eu estou numa mesa de uma família angolana me apresentando um prato tipicamente angolano e eu dizendo, não, isso tem no Brasil. E as pessoas falam, não, lá é outra coisa. Aqui é o nosso prato tradicional, né? Inclusive. Onde é que eu estava? Nesse sentido, né, esses convencimentos sobre o que é, o que não é, vão criando um cenário no qual a gente vai formulando concepções que partem, inclusive, dos sentidos que a gente emprega a essas categorias, né, do que é que vai ser autenticamente o africano ou autenticamente da diáspora negra. E eu acho que essas são ideias que nos acionam a pensar, por exemplo, o que é que deve ser estudado, ensinado e eleito, inclusive, como uma perspectiva aí que vai contar sobre esses lugares ou não, ou mesmo o que é que vai ser até um paradigma, né? O que a gente concebe ali como sendo mais valorizado, até isso, mais valorizado, mais priorizado dentro dessas temáticas. Então, quando eu acho que a gente olha para essas comidas, né? Eu estou usando aqui as comidas como uma janela, né? Para que a gente perceba essas confluências culturais, no sentido que isso rende perguntas, e acho que talvez aqui mais perguntas do que respostas, de como, por exemplo, o que é que vai acompanhar esse Brasil que caminhou e caminha historicamente com Angola, e o que é que de Angola, né, do ponto de vista da compreensão brasileira, caminha ou deixou de caminhar. Como é que a gente consegue, a partir dessas expressões culturais das culinárias, tanto brasileira como angolanas, exemplificadas aqui num modelo que é muito próximo, né? Mas em que medida isso nos aproxima ou não desses países, e mais do que isso, acho que talvez o que é que a gente coloca, inclusive, dessas agências, né? Do que é que esses países contam para a gente a partir de uma referência que nasce nesse transatlântico, que se cruza, né? Que é um entrelugar e que produz e emerge sentidos muito próprios, mas que também estão contando aí o que é essa herança, o que é esse lugar afro-brasileiro ou africano. Gente, e o tempo? Não, pode ficar à vontade, professora. Pode seguir, fica à vontade. Tá bom. Nesse sentido, aí pensando, por exemplo, como é que a gente elege e vai produzir nesse lugar, inclusive do que a gente ensina e do que a gente aprende, né, sobre história e cultura africana e afro-brasileira a partir desses referentes de Angola e do Brasil. E no caso aqui, eu estou fazendo essa provocação a partir da comida. No caso brasileiro, a gente avançou muito quando a gente conseguiu ter a 10.639, que é a lei que obriga o ensino de história e cultura africana, que a princípio provoca o sistema escolar de ensino brasileiro, mas que vai ter um efeito para além do sistema escolar de ensino brasileiro, porque nos provocou, evidentemente, a qualificar as informações, o repertório, o acervo que a gente tinha. E, nesse sentido, faz com que a gente coloque olhos, efetivamente, para esses países do outro lado, sobretudo esses países que a gente já parte de uma pacificação, de entender que há uma herança ali, talvez uma herança que a gente não conseguiu ainda dar o devido tratamento, e aí dar o devido tratamento não só no sentido de remover os estereótipos, mas também de olhar com a criticidade necessária
para isso. Então, de algum modo, se a 10.639 ela provoca o sistema escolar de ensino brasileiro, ela também provocou a produção de conhecimento e de sentidos que a gente tem sobre o continente africano. E isso aí teve um efeito, vamos dizer assim, tem um desdobramento de efeitos naquilo que a gente vai produzir sobre o próprio continente africano. Muito embora, né, a gente tem no Brasil um lastro, né, dos estudos africanos, independentemente daquilo que é oferecido na educação para as relações étnico-raciais na perspectiva, né, da história e cultura africana e afro-brasileira. Contudo, eu considero que aquilo que a gente não avançou na ERE está diretamente associado como é que eu posso dizer? Ainda pouca produção efetiva ou a pouca mobilidade, inclusive, que a gente tem ao olhar para esse país. E aí, quando eu estou falando mobilidade, é o fato de estar lá. Essa experiência que eu posso contar sobre a Quizaca e a Maniçoba, ela fez parte de um dado do campo, né, de estar no campo, mas a gente sabe que ainda não é muito comum essa possibilidade de estarmos no continente africano para produzir, inclusive, esses outros repertórios. Quando a gente olha para Angola, eu considero que essas chaves viram, evidentemente, depois do pós-independência, que aí há um esforço nacional da produção de uma educação, que valorize ou que tenha, né, nas suas prioridades aí das políticas públicas, da produção das políticas públicas educacionais angolanas, né, um enfoque ou uma concentração naquilo que vai ser angolano, né, ou naquilo que vai ser naquilo que vai ser angolano, naquilo que vai olhar para esse país também que estava num processo que está, né? Lembrar que esse ano Angola faz 50 anos de independência, então a gente está falando de um processo histórico de autonomia e independência muito recente e que os cordões, né, as cordas coloniais, elas não se rompem necessariamente assim, imediatamente, apenas com a chegada da independência, né? Esse lugar, evidentemente, vai oferecer uma outra possibilidade de condução desse país e isso vai ter um efeito na educação, muito embora o que a gente percebe estando em Angola e observando, né, essa educação que foi basicamente o meu esforço na tese de doutorado, que esse país ele ainda está entendendo como é que ele pode contar a sua própria história e como é que esses códigos, né, educacionais eles vão conseguir aparecer. Desde o ensino superior, que foi o meu objetivo principal, né, de observar e analisar, a etnografia que eu realizei foi na Universidade de Agostinho Neto, mas até no sistema básico de ensino, né? No caso, quem tem a educação básica ali, né? Dos anos iniciais até os anos finais. Muito embora eu considere que quando a gente consegue falar de Maniçoba e Quizaca, pensando essas confluências culturais e olhando para isso como referentes que produzem conhecimento e produzem sentido, ambas as possibilidades, seja no caso do Brasil, seja no caso de Angola, elas só conseguem acontecer porque a gente tem esse suporte aí institucional. Qual o suporte institucional? A produção da política pública, né? Porque é o que eu defendo no fim das contas. Essa possibilidade institucional vai ser a política institucional, a produção da política pública que vai alavancar mudanças epistemológicas, né? Que vai oferecer inovações epistemológicas. E aí, ao olhar para Quizaca e para Maniçoba como possibilidades exemplificativas, né? Janelas que a gente consiga perceber códigos culturais, simbólicos e históricos, eu acho que isso só acontece quando a gente alça a história e a cultura africana e afro-brasileira para um outro lugar. Um lugar que não está enrijecido, inclusive, mas que ele nos provoca a ressemantizar o nosso próprio repertório, o nosso próprio acervo. Por isso que eu perguntei para vocês quem conhece Maniçoba, quem conhece Quizaca e quem já consumiu Quizaca e Maniçoba, porque se a gente está partindo desse lugar, né, da comida, né, e aí da comida como um referente às vezes muito comum, inclusive quando a gente apresenta outras línguas ou uma língua que não é materna a nós, né? A comida também vai ser
cartão de visita aí de possibilidades de entender o que é que as outras pessoas estão falando e se comunicando, né? A comida sendo aí esse código de comunicação, de enunciação. E aí, por fim, para encerrar, eu estou entendendo que a quizaca e a maniçoba, elas são uma possibilidade da gente entender reconhecimentos, alianças, compromissos, parcerias e, sobretudo, diálogos entre países que se entrecruzam e que vivem dentro de uma fronteira transatlântica, né, fundada a partir de um lugar muito perverso, que foi o tráfico de escravos, mas que é reelaborada, inclusive, nas mesas brasileiras e angolanas, a partir do momento que as pessoas consomem e saboreiam essas comidas, né, esses alimentos, que promovem aí também outras possibilidades de existência. Muito obrigada. Eu não sei se eu cumpri com o tempo. Cumpriu, sim. Muito obrigada, Yércia, muito obrigada. Bom, acredito que meus colegas também devem estar, assim, borbulhando, sim? Porque, sim, você sabe, Yércia, antes de eu abrir para as questões, só um comentário, né? Porque nós, leitores, temos um dos nossos objetivos, como leitores, é promover, difundir a língua e a cultura do Brasil. Sim? Sobretudo em espaços acadêmicos, com exceção de alguns colegas que também atuam um pouco, de alguma forma, nos IGRs. Né? E eu acredito que o dilema, assim, que mais nos pega, assim, o nosso dilema é: que cultura é essa? Né? Que estamos ali. Nós sempre estamos falando de um lugar, né? De algumas referências que temos. E sempre acredito que, no geral, assim, nossos colegas têm um cuidado muito grande quando vamos falar do Brasil. Sim. E gostei muito da sua apresentação, muito obrigada, e está fazendo pensar muito, refletir muito sobre muitas coisas, tá? E você, como, além da tua experiência, né, em Angola na universidade, como pesquisadora, como antropóloga, né, e eu vou tomar um ponto aqui, e acho que, sobretudo agora, perguntando a tua visão sobre a antropóloga, a partir de todas essas ferramentas que você tem aí, conquistou, né, em toda a tua experiência, né, você esteve no IGR, e, sim, em Angola, e podemos usar também IGR Angola, assim, como um exemplo para se pensar, de repente, até em outros IGRs e a nossa atuação como leitor. Você esteve lá, você acompanhou algumas atividades no IGR, é isso? Sim. E a partir dessa tua experiência, pergunta agora você, como antropóloga, vendo o que é feito no IGR, o que você teria para dizer para nós? Eu fiz tantas anotações que, primeiro, né, o que você viu no IGR, sendo que nós temos uma proposta, você também acho que cita aí na tua tese, se eu não me engano, né, sobre um português intercultural, né, que vem lá do MRE, ensinado nesses espaços, e eu pergunto, então, qual é a tua opinião sobre o que você viu,
sobre esse português intercultural, sobre essa cultura que é levada, essa cultura brasileira que é levada a Angola, nesse caso, a, 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 a Luanda, né, sobretudo, que está lá. E, bem, é mais ou menos isso. A partir da tua experiência como antropóloga no Centro Cultural ou IGR hoje, o que você tem a dizer sobre a língua e a cultura brasileira que você viu e interpreta aqui para nós como foi? Eu posso abrir respondo, ela pode responder essa, ou abro para todas as perguntas? Ou... Acho que é melhor ela responder essa, Thaís. Ok. Depois eu faço uma depois. Certo. Ah, tá bom. Nossa, Thaís. Pois é, quando eu cheguei em Luanda, essa sua pergunta acho que dá um curso, viu? Mas quando eu cheguei. Vai lá, Yércia, porque a gente quer ouvir, viu? A gente quer saber sugestões, a gente quer sugestões, a gente quer entender. Quando eu cheguei em Luanda, eu não conhecia à época o CCBA, né? Que é o Centro Cultural Brasil-Angola. Era um equipamento desconhecido. As pessoas tinham me falado de muitas outras coisas sobre Luanda, pensando a presença brasileira, mas não tinham me falado sobre o CCBA. O CCBA eu chego em Luanda e se torna uma novidade. E eu descobri o CCBA de modo... foi por acaso, assim. Eu estava na Baixa, eu estava indo para o Museu de Antropologia, que é vizinho, eles são vizinhos, né? Um prédio está em frente ao outro. E eu passei, né? E é um prédio novo, é um prédio bonito, revitalizado, um prédio histórico, né? Era um antigo hotel, um hotel que foi importante, né? Período colonial angolano, e aí eu tenho uma placa, né? Centro Cultural Brasil Angola. Eu estava com Miriane, inclusive, que era outra doutoranda à época, e a gente ficou muito curiosa e entramos. E aí a gente descobre esse equipamento, né, do Estado brasileiro no território angolano, em Luanda, e que tinha uma programação ordinária no sentido comum, e aí cursos, aulas de português do Brasil, uma biblioteca, né, uma biblioteca aberta de acesso público e gratuito para todas as pessoas, uma biblioteca majoritariamente brasileira, e aí o que é esse brasileiro também? Que talvez seja essa provocação que você está fazendo, Thaís. Como é que eu posso descrever, né? Definir? É um Brasil, o Brasil apresentado nessa biblioteca, inclusive, por isso que eu acho que essa pergunta aqui, esse exercício de análise, rende um curso, porque só a biblioteca do que é hoje o IGR, eu considero que deve dar uma tese de doutorado. Alguém fazer uma etnografia ali, né? A etnografia das letras, vamos dizer, por assim dizer, né? Porque é uma biblioteca que ela vai ter um perfil do que eu me lembro, assim, institucional e do paradigma clássico, vamos dizer assim, das letras brasileiras. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Estou querendo dizer com isso que é uma biblioteca que nós vamos encontrar autorias, né, que são consideradas clássicas dentro da literatura nacional. E aí a gente vai ter o próprio Guimarães Rosa, nós vamos ter livros do Monteiro Lobato, que é patrono, por exemplo, né, da educação, da literatura / educação. Nós vamos encontrar textos de Machado de Assis também.
tem livros de Machado de Assis, mas, em geral, o que a gente vai ver, citando esses 3 exemplos aqui, nós vamos ver uma biblioteca que pouco apresenta outros modelos de literatura e de autorias que também fazem parte desse Brasil. E aí, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando de coisa muito distante, eu estou falando de 2017. Então, o avanço que a gente já tinha feito em pensar o que é o cânone literário, de pensar o que é a produção de conhecimento na literatura e no próprio pensamento social brasileiro, porque a biblioteca também vai oferecer autorias dentro, vamos dizer assim, né, das ciências sociais, das ciências humanas brasileiras, ainda estava muito distante dos questionamentos e das disputas que nós estávamos fazendo no Brasil. Que em 2017 a gente já vai considerar, por exemplo, que já não é mais interessante a gente não considerar um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, né, um livro incontornável, que não vale mais a pena a gente não considerar Carolina Maria de Jesus quando a gente quer entender o retrato da literatura nacional, e a Conceição Evaristo, um outro exemplo, né, para a gente citar aqui 3 mulheres negras que estão escrevendo, que escrevem sobre esse país a partir da literatura. A gente não vai ter isso. De igual modo, a gente não vai ter também uma presença bem marcada, né, do que é a literatura com essa perspectiva, né, dos povos originários. Quando a gente já tem, em 2017, só posso falar parte da minha experiência, autorias também que já estão sendo difundidas, há uma difusão, há uma produção e já há uma difusão e há uma disputa também do que vai aparecer, desses espaços que ocupam, e aí, necessariamente, isso não vai estar apresentado ou disposto nessa biblioteca do IGR de Luanda. Na minha última ida, eu estive em Luanda esse ano, mas eu não consegui ir no IGR, eu estava com uma outra agenda, então eu não sei em que medida essa biblioteca, porque é uma biblioteca de fluxo contínuo, ou seja, então recebe materiais, né, tem sempre recebido materiais, enfim, livros e materiais, né, porque também vão ter outros tipos de linguagens lá presentes na biblioteca. A gente vai ter Jorge Amado nessa mesma biblioteca, e Jorge Amado apresenta alguns aspectos, mas dentro de um espectro muito específico do que é a Bahia, por exemplo, né? Então, a gente hoje já sabe que tem uma produção literária e de conhecimento que nos apresenta as várias Bahias, né? Porque a gente tende, inclusive, a concentrar a experiência baiana em Salvador, né? O sotaque, o melhor exemplo disso é o sotaque, né? Todo mundo acha que o sotaque da Bahia é o sotaque soteropolitano, mas a Bahia tem 417 municípios, mais de 20 territórios de identidade, então quando você está em Salvador é um sotaque, quando você está no Recôncavo já é um outro sotaque, quando você está no Vale do Jiquiriçá é um outro sotaque, quando você está no Portal do Sertão é um outro sotaque, e assim você vai caminhando nesse grande território que tem uma polifonia aí, né? Ele é polissêmico, né? E eu acho que, de algum modo, eu acho que se fosse para a gente pontuar de um modo mais objetivo, esse lugar pluridiversificado, ele não apareceu ou não aparece também lá em 2017, que, vamos dizer, foi o momento que eu mais circulei ali dentro daquela biblioteca e daquele espaço. Por outro lado, a capoeira era uma manifestação e um elemento extremamente presente dentro do CCBA, à época, né, hoje IGR, inclusive com aulas semanais. Então, havia uma ocupação, né, não só na perspectiva do simbólico, mas material, aulas de capoeira dentro do IGR, né, hoje IGR. Não sei se essas aulas continuam, mas elas aconteciam lá no espaço no equipamento, né? Então, há uma ocupação ali, aí é uma ocupação que ela vai referenciar códigos, sejam os códigos das canções, né? Eu cheguei ainda a assistir uma, 2 aulas de capoeira, né? Ou seja, das músicas que são cantadas na roda, a dança e toda essa referência ao Brasil, e aí é esse Brasil afro-brasileiro também, né? Dessa herança. E isso acontecendo ali, né? As crianças, os jovens, né? Eram aulas para crianças e jovens aprendendo capoeira, essa capoeira, né? Importada, made, né? Do Brasil,
sendo vivenciada, experimentada em Luanda a partir do CCBA. Por um lado, eu acho, e talvez esse seja o ponto mais delicado, né? Eu vou usar esse termo, quando a gente olha para essas questões, né, dentro do contexto delas, é que, de algum modo, essa biblioteca, dessa forma, ela também vai expressar o que é a espinha dorsal do nosso desenho institucional, que é entender que esse equipamento ele tem um investimento em um recurso muito específico e advindo de um lugar, assim como é tudo. Se a universidade hoje ainda tem dificuldade de discutir ou de priorizar, por exemplo, disciplinas, programas, perspectivas que focalizem os debates raciais, é porque essa universidade ela também tem um desenho institucional. E assim vai ser com quem administra os equipamentos culturais fora do Brasil. E aí a gente está falando de representações institucionais que, historicamente, nunca foram sensibilizadas e comovidas para determinados assuntos. Porque a gente está falando do Ministério das Relações Exteriores, né? No horizonte é isso, né? Então, quem faz o Ministério das Relações Exteriores? Isso, de algum modo, vai refletir, evidentemente, nas escolhas, né? De como você monta uma biblioteca. Quem é a equipe, né? Enfim, que pensa uma biblioteca que vai ser instalada, por exemplo, no continente africano ou em qualquer outro lugar do mundo. E aí vai ter uma noção do que deve ser apresentado ou representado ou priorizado dentro de uma produção de conhecimento. Entendendo que você vai para uma biblioteca, você está ali, né, produzindo conhecimento numa via de mão dupla, porque você lê e pensa. Então, você lê e imagina. É quando você chega em determinados lugares, vocês estão espalhados pelo mundo, a gente sabe, às vezes, qual é o imaginário que aciona, né? Qual é o exercício semiótico quando você fala sou do Brasil, né? Eu lembro que uma vez eu fiz eu deixei uma pessoa constrangida em Luanda. Ela não era nem angolana, nem brasileira. Era uma pessoa do continente europeu. E ela falou para mim, ai, nossa, você é brasileira, então você vai sambar. Eu falei, eu nunca sambei. E isso, de algum modo, é um lastro de argumento, né? De noção, de sentido, de acepção, de concepção, que atravessou e que vai ter essas representações, inclusive literárias, com muita força, né? Gilberto Freire não foi Gilberto Freire se não tivesse tido, por exemplo, também a projeção internacional a partir dos livros, né, e das traduções que foram feitas das suas obras, né, inclusive promovendo uma propaganda aí de que o Brasil era um país que a questão racial estava pacificada, né, enfim, falando muito assim, né, muito, vamos dizer assim, de modo muito concentrado, né, porque a gente considera, enfim, a leitura que ele fez, evidentemente que a gente vai atribuir as críticas, mas a gente sabe que ele faz parte desse lugar do pensamento social brasileiro. Isso, de algum modo, também acaba... Você vai encontrar Gilberto Freire na biblioteca do IGR, antigo CCBA, mas você não vai encontrar Beatriz Nascimento, por exemplo. E aí não é o fato de você descartar um e incluir o outro, mas acho que apresentar essas possibilidades porque elas fazem parte do nosso país, entendendo que ambos são intelectuais, cada um à sua época, na sua geração, com seus contextos, mas contando para a gente, produzindo, na verdade, a possibilidade da gente ter um repertório um pouco mais qualificado, né, sobre esse país, sobre as nossas relações. Então, por exemplo, acho que esse é um bom exemplo, né? Você vai encontrar Gilberto Freire, mas não vai achar Beatriz, não vai achar Lélia Gonzalez, né? E isso também é um reflexo, porque o desenho ele vai se expandindo, né? Porque aí, de um lado, você vai ter essa dimensão desse desenho, desse esqueleto institucional nosso, brasileiro, e também acaba se valendo daquilo que foi difundido, das políticas de difusão e produção, né? E aí, quando eu estou falando política de difusão e produção, a gente acaba entrando na crítica ao próprio modelo editorial, né? De quem editou e quem financiou o que vai ser editado. Por muito tempo, por exemplo, Beatriz e Lélia não foram editadas, nem financiadas, nem logo não teve difusão das suas obras. Então,
é isso, né? Se você não conhece, como é que eu vou inserir uma bibliografia que eu não conheci e eu passei por uma faculdade de Relações Internacionais e não vi nada sobre isso, pensando que majoritariamente vai estar ocupada por essas pessoas. Você viu o pensamento social brasileiro, possivelmente, numa faculdade de Relações Internacionais, mas significou dizer que você leu autoras como essa que estavam pensando o Brasil. E aí você não leu porque ninguém editou, né? Não teve uma editora que, sabe? Então, o desenho, ele vai, né? Ele é um pouco mais complexo. Muito embora, se tratando de 2017, no meu período de campo, e entendendo que essa é a nossa conversa em 2025, entendendo, inclusive, que a gente já tem um arcabouço, né, jurídico institucional, jurídico pedagógico, no caso da 10.639, e vários outros dispositivos legais institucionais brasileiros, né, que querem promover e entender a partir de um outro lugar, e eu estou pensando muito a partir dessa categoria, né, afro-brasileira, afro-africano, étnico-racial, a gente já pode fazer, sim, esses questionamentos. Né? Porque estou em 2025, qual é a biblioteca que nós temos e como é que isso foi apresentado? Uma coisa é você pensar o lastro histórico disso e falar, ah, não, tudo bem, lá em 1980, enfim, né? A gente não tinha esse desenho, mas eu já estou em 2025. E aí, esse lugar de fazer uma provocação, né, do que é essa biblioteca, até em 2017, né, fazendo esse exercício de ir e vir, funciona bem, porque eu estava lá em 2017 com o financiamento do Estado brasileiro para pensar essa categoria da história e cultura angolana e africana. Então, se eu, uma estudante de doutorado, estava conseguindo fazer isso, institucionalmente o Estado brasileiro pode se organizar também para fazer isso, sobretudo porque em 2017 a gente já tinha boa parte desse suporte aí jurídico institucional pedagógico que a gente tem hoje, 10.639 já existia. O Brasil ser signatário da Conferência de Durban, isso foi em 2001, né? Então, aí nessa hora que a gente começa a olhar mais detidamente para o que vão ser as próprias políticas institucionais internas dessas entidades que gerenciam e que promovem esses lugares, né? Porque se eu não consigo ler, né, Conceição Evaristo dentro da perspectiva da literatura brasileira, eu considero uma ausência muito efetiva daquilo que eu vou estar considerando como literatura, né, nacional, né? Conceição Evaristo, antes de mais nada, ela corresponde a uma literatura nacional, para além do fato de ser uma escritora que pensa a partir de uma assinatura ou de uma posição, de uma escrita enunciação negra. Né? Ela está interpretando o Brasil a partir da poesia e da prosa que ela faz. Então, né, como é que eu não vou estar atenta a Krenak, a Daniel Munduruku, né, contando sobre esse mesmo país, que é muito curioso, porque é aquele negócio, né? Ah, não, são as 3 raças, né? O conto das 3 raças, mas tá. Se é um conto das 3 raças, como é que a gente vai qualificar as outras 2? Porque o português, de algum modo, foi qualificado, né? Já que é todo mundo, né? Vamos tentar aí incluir todo mundo. E aí, pensando nisso, olhando aqui para a sua pergunta, Thaís, é que a gente poderia pensar, né, um português intercultural, né? Inclusive um português, quando eu pensei isso, eu estava muito provocada pela exposição, né? A língua portuguesa em nós, né? E aí nós e todos nós. E aí quando eu olhei para o nome, né, da exposição, eu não consegui imaginar esse nós coletivo, né? Na verdade, eu pensei em nó de marinheiro, assim, eu disse, na verdade, acho que a gente tem um nó aí que vai ter que desatar, né? Um nó que está, né, atado, não sei se necessariamente desatar ou fazer outro nó, não sei. Eu estava muito provocada a pensar esse lugar, porque aqui a gente tem, aí aqui, né, no Brasil, e nessas variedades de Brasil que a gente tem, há uma dificuldade de considerar essas culturalidades, essas inventividades, essas criatividades, esses sotaques, né? O sotaque, por exemplo, que chega em Angola, brasileiro, é o sotaque carioca ou o sotaque paulista, mas sobretudo o sotaque carioca, que é o sotaque da novela, né? E aí, no Brasil, nem todo mundo vai falar
carioca, evidentemente. São 26 estados, não tem como. Muito bom, né? É isso que chega, né? E as pessoas vão considerar que a gente vai falar daquela forma. Eu lembro que as pessoas achavam muito engraçado como eu falava. Eu falava, mas você é do Brasil. Eu falei, eu sou. Olha só, né? Que novidade. Acabaram, né? Porque se esse vão ter vários outros. Então, esse português, né, intercultural, e que talvez aqui para a gente há uma dificuldade, porque a gente, de algum modo, normalizou que falamos a mesma língua, né, no sentido dessas dimensões, né, culturais, inventivas, de sotaque. Então, há, às vezes, uma dificuldade da gente se colocar na diferença, né, entendendo que existem diferenças internas. Talvez para vocês é um exercício complexo, mas que talvez esteja melhor colocado porque vocês já estão falando com não falantes. Então, olha, eu vou te apresentar aqui esse português que ele vem de vários lugares, né? Eu consigo falar, no seu caso, né, Thaís? Eu consigo falar a partir, né, do sul do Brasil, que foi o lugar que eu saí, mas eu já circulei entre Sergipe, eu conheço outras regiões e isso vai gerando possibilidades, né? E aí esses sotaques, né, essas emissões desse mesmo país, né, conseguem ser depreendidas, né, a partir dessa enunciação, de realmente considerar que o intercultural ele vai ser esses cruzamentos, né, esses caminhos de travessia desse português. Eu não consegui perceber isso muito, por exemplo, na própria exposição, muito embora eu percebia isso no cotidiano, no trato, né? E aí, qual cotidiano, qual o português intercultural. Inclusive, isso foi uma chave que virou para mim no campo, observando, né, o português de Luanda e o português quando eu saía de Luanda, né? Eu tive a oportunidade de ir para algumas províncias e aí isso ia casando com outras criatividades das pessoas, com outras invenções de estar naquele lugar, de ser angolano e que ia sendo enunciado, né? Outras. E aí, evidentemente, a marca muito forte das línguas maternas, né? O quimbundo, o umbundo, Kikongo, aparecendo muito, com muita força. E depois, quando eu voltei, eu fui perceber esses aspectos assim muito acesos nas culturas dos terreiros, né? Nas casas de candomblé, onde você vai ter um sotaque próprio, que é o sotaque da religiosidade negra, e que está ali, salvaguardado, preservado, mas que extrapola esse ambiente. E que talvez também seja um lugar de apresentar esse Brasil para vocês, né, leitoras e leitores, né? Quantas canções, quantas poesias, quantos textos já hoje produzidos, inclusive por mães, pais de santos, mãe Estela hoje, que é da academia, né, baiana de letras, que tem uma vasta produção e que consegue, né, elaborar, inclusive, sobre esse português aí intercultural, das interculturalidades. Eu acho que no texto está português intercultural, e eu acho que talvez a gente pudesse pensar um português de interculturalidades, porque, inclusive, no caso do meu trabalho, o meu esforço é pensar isso a partir das definições, né, desse afro, né, que é africano e afro-brasileiro. Mas, com certeza, né, vocês conseguindo fazer uma interface com as línguas originárias, que são diversas, vocês, assim, é uma potência de apresentar esse país, assim, né, de sentidos, né? Por exemplo, mãe, né, que é uma palavra comum, né? A noção de mãe em cada povo desse, em cada comunidade indígena dessa, nos é apresentada de diversas formas. Desde, evidentemente, de como é dito, de como é significado, né? E eu acho que isso vai valer para o próprio Brasil, né? Vocês apresentarem a palavra Brasil. Desde isso, né? O Brasil da invenção colonial até o Brasil, que foi disputado pelos povos africanos, o Brasil que é disputado pelas comunidades negras e o Brasil que é disputado também pelas comunidades originárias, são várias significações a partir de uma palavra, né? Porque se você chegar nos povos
nos povos tupi ou nos povos aqui da Bahia, do sul da Bahia, quando você fala o que é o Brasil, né? Que inclusive é o lugar da invenção colonial, da chegada colonial. Eles vão ter outras nomeações, né? Eles vão chamar de outro nome. Não, isso aqui não é necessariamente Brasil. Isso aqui é o território tal, com tal nome, a gente dava tal nomeação, hoje é essa nomeação, e hoje é um território em disputa, assim como é a língua, né? Acho que é uma provocação aqui, pensando com vocês, assim como é a comida, né? Enfim, né? A feijoada, que é a nossa grande representação nacional, né? A feijoada é uma comida, né, para os povos de terreiro, uma comida de Ogum, mas o que é Ogum, né? E aí, de Ogum, você vai desvelando uma série de coisas, chegando em território, chegando em resistências e chegando numa forma mesmo de... É quase como se a língua fosse uma massinha de modelar, assim, uma massa de pão que as pessoas vão mexendo e vão dando formas e aí constituindo lugares, memórias, histórias, sociabilidades, códigos simbólicos, enfim. Eu não sei se eu consegui responder, Thaís. Não sei se eu dei uma viajada muito grande com vocês aqui, mas eu tentei. Ótimo, ficamos viajando mesmo junto. Essa é a ideia. Não, ótimo, ótimo. Muito bom, obrigada. E passo a palavra para o Antônio. Sim? Obrigado, Thaís. Muitíssimo obrigado, professora Yércia, primeiro pela sua exposição, né? Seu trabalho é incrível, né? Parabéns. E eu queria puxar mais para esse lado das conquistas do ensino superior, quando você fala das inovações epistemológicas, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência no ensino superior, né, na universidade, né, agora acho que mais dedicada, né, a isso depois das pesquisas, né, de doutorado, pós-doutorado, e assim, é muito interessante a sua reflexão, porque às vezes a gente traz essa provocação para os estudantes, alguns realmente não vão se dando conta aos poucos, né? Sobre isso que vocês estavam conversando agora aqui, por exemplo, de que na verdade, essa culinária de todos os cantos, né? Ela traz esses vestígios, né? Que você bem explicou aqui para nós, né? E vai trazendo ali marcas, né? Das línguas, né? A gente não traduz as palavras, né? A gente não traduz as palavras dos pratos de comida, né? Então tem ali registros das línguas banto, das línguas tupi, né? Nas bebidas, né? Só pensar na caipirinha, por exemplo, já é uma palavra indígena, já vem do tupi, já, o caá, né? Então, assim, é incrível o seu trabalho, e eu queria, assim, pedir para que você falasse um pouco como que está sendo agora, no ensino superior, né, essa luta, né, e pesquisa também, né, acoplada aí com extensão, né, pesquisa, ensino, dessa tentativa de fortalecer esses saberes das culinárias, né, com a universidade, né? Como que a universidade ela consegue apoiar? Porque quando a gente coloca isso no âmbito acadêmico, né? Como você bem mencionou, a culinária ela conecta vários saberes, né? Porque às vezes o pessoal pensa que é um anexo ali do livro, né? A culinária pensa que é só curiosidade, né? Mas ali o pessoal está conectando saberes diversos ali, né? Medicina, nutrição, né? Conhecimento de fauna, flora, né? Toda a memória que está sendo transmitida oralmente ali, em muitos casos, né? Então, como que está sendo fortalecer esses saberes agora dentro da universidade pública, né, no Brasil? Vamos lá. É um desafio. Eu começo, né, me aproximando. Acho que é um esforço assim que ele tem como tudo, né? Assim, e aí é o nosso, pelo menos a minha intenção é sempre não simplificar tanto, não no sentido de que
como é que eu posso dizer? Não simplificar tanto e oferecer a complexidade que esses aspectos têm e quando a gente aciona esse lugar das complexidades, entendendo essas dimensões diversas. Porque, por exemplo, Manuel Quirino foi um autor, né, negro brasileiro, que escreveu muito sobre essa presença de africanas e africanos e seus descendentes, mas ele não foi incorporado dentro dos cânones do pensamento social brasileiro. E aí eu estou falando muito das ciências sociais. Talvez a gente leia, dependendo do programa do curso que você estiver, Nina Rodrigues, que foi, né? Mas você não vai ler Manuel Quirino, e eles estão ali, são contemporâneos de escrita, né? Manuel Quirino, por exemplo, tem textos como Edson Carneiro, enfim, que não foram incorporados nesse programa, né? Qual programa? O programa de ensino e aprendizagem, sei lá, sobre pensamento social brasileiro. E eles estão ali, né, contemporâneos, aí você vai ter... Eu acho que o exemplo mais interessante para colocar em contraste é Nina Rodrigues. Ambos estavam pensando essa presença aí africana. Manuel Quirino, ele tem esse livro sobre a arte da culinária na Bahia, baiana. O que ele faz é um registro, né, que a gente pode ler hoje como um registro de um patrimônio, né? Patrimônio cultural, né? Material e imaterial, né? Que é o modo de saber fazer, né? Os modos, né? Saberes e fazeres. Muito embora a gente vai passar aí num processo formativo, muitas vezes ao largo disso, né? Sem saber desses registros. E eu acho que esse é um primeiro problema, porque isso vai fazer parte do nosso histórico de formação, que vai se expressar, evidentemente, nas escolhas das políticas educacionais no ensino superior. Por isso que eu defendo na tese de que essas mudanças que acontecem, tanto no Brasil como em Angola, no Brasil, sobretudo, a partir, né, dessas viradas do primeiro decênio dos anos 2000 ali, com a Conferência de Durban, o Brasil se tornando signatário, né, a literatura especializada vai entender que a primeira ação afirmativa vai ser a 10.639, pensando as comunidades negras. Quando a gente tem esse desenho sendo formulado, a princípio, a gente poderia estar pensando aí numa mudança que ela foi institucional e que, ao longo do tempo, ela começa a se revelar como uma inovação epistemológica. Por que ela se revela como uma inovação epistemológica? Porque ela provocou todo um quadro de ensino e aprendizagem. E aí tem uma coisa muito interessante, gente. Em nenhum momento o Estado brasileiro proibiu o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, mas a gente precisou de uma lei que obrigasse o sistema escolar de ensino a inserir isso, só que aí a gente se viu diante do nada. Mas aí não é do nada porque é do nada, porque a gente tinha, sei lá, Manuel Quirino, que já tinha escrito, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Eduardo Oliveira, Abdias Nascimento, enfim, uma série de pessoas Clóvis Moura, que a duras penas conseguem fazer registros das suas próprias produções de conhecimento, que ficam ali, que ao longo, vamos dizer assim, esse exercício que a gente faz é um exercício de olhar o que é essa historiografia do conhecimento brasileiro e de como isso vai se revelar na universidade, assim, porque vai passar por esse lugar do que foi priorizado ou não, e a gente só consegue priorizar uma coisa ou escolher uma coisa ou outra se a gente é apresentada a ela, então fica muito difícil também. Se eu não fui apresentado, como é que eu vou fazer um trabalho que revele sobre isso, ou que eu, sabe? É um pouco por isso. E aí, quando a gente olha para todos esses, por exemplo, a gente vê que boa parte deles não foram integrados à universidade, não foram professores da universidade, não orientaram trabalhos de pós-graduação, né? Ou seja, não estiveram efetivamente na produção do nosso conhecimento, da nossa ciência. Boa parte de vocês aqui vem boa parte não, todo mundo aqui vem desse universo acadêmico, e a gente sabe que a academia, de algum modo, é uma família, né?
A gente tem o avô acadêmico, o pai acadêmico, a mãe acadêmica, né? Quem é isso? É quase uma aldeia, né? Você vai ter lá, você vem de um lastro acadêmico, né? Eu sei aqui dizer quem foi meu pai acadêmico, minha avó acadêmica, sabe? Porque são essas as pessoas que fazem uma condição. Tanto é que o nome é orientação, né? Você recebe orientação de trabalho. Então, você é orientado aí a ter um caminho, a ter um lugar, né? E aí você vai... E aí, nisso, você vai criando filiações acadêmicas, né? Eu estou me filiando aqui aos estudos culturais e aos estudos, né, sobre antropologia das populações afro-brasileiras. E aí, esse lugar, por muito tempo, né, e por mais que ele tenha sido considerado como um lugar de questionamento e de reflexão, né, ou seja, o pensamento social brasileiro sempre esteve atento, né, ao que era esse lugar de povos, né, não negros ou não brancos, né? E os não negros também. E o que é que isso estava formulando? Muito embora, por muito tempo, para essa conversa, essas pessoas não foram consideradas. E isso vai ter um efeito exatamente nesse lugar do que a gente formulou, nesse acervo, nesse repertório do que a gente formulou sobre o que é afro, o que é africano e afro-brasileiro. Porque a gente não conseguiu nem colocar em contraste, porque a autoridade da ideia ficou num grupo, né? Muito embora tivesse outro grupo lá formulando e pensando. Aí nisso vem o que eu considero como inovação epistemológica. Primeiro, porque ela resgata e recupera esse grupo que já estava ali formando, e por outro, avança. Avança porque vai dizer, tá bom, beleza. A gente teve Lélia, Beatriz, Abdias, enfim, pensando que o continente africano, a África, as heranças, as influências são isso, mas hoje a gente já consegue olhar, né, pensando nas perspectivas, por exemplo, fazendo outras interconexões. E aí a inovação também vai acontecer porque o recurso e o investimento vem. Se hoje eu estou aqui podendo falar da minha tese, do meu trabalho, é evidentemente porque teve um lugar de recurso e investimento. Isso foi investido, então isso começa a ser considerado. E aí, quando a gente vai para a universidade, a gente ainda está num caminho assim, que são de muitas estratégias. Pensar, por exemplo, essas culinárias, hoje a gente ainda não consegue olhar para isso, por exemplo, pura e simplesmente a partir de um referente que vai produzir conhecimentos e que consegue colaborar no repertório, né, de sentidos que a gente tem. A gente aciona o patrimônio, porque no patrimônio já está pacificado, né? Então, não, a culinária é um patrimônio. Então, a gente vai para o patrimônio e faz esse caminho para entender, na verdade, um lugar de educacional. É isso que eu estou fazendo. Hoje eu estou num programa de patrimônio cultural falando sobre como o patrimônio ensina sobre a educação. A educação nossa, né? A socialização da comida, né? Como a comida, na verdade, está me atribuindo um sentido de identidade, né? Se eu como maniçoba na Bahia, eu sei que eu vim do recôncavo. E tem um negócio, não é só o recôncavo, né? Quem é essa pessoa do recôncavo que faz essa comida, né? Então, sabe, vai criando, as dimensões, as caixinhas que a gente vai abrindo. Essa é uma estratégia dentro do jogo que a gente vai fazer, entendendo que nem todo mundo, nem todas e todos estão comovidos e sensibilizados com a temática. Não conseguem, às vezes, inclusive, entender que a temática ela está dentro da horizontalidade do conhecimento no mesmo lugar, porque a gente ainda tem isso. Eu dou aula para turmas de química, física e matemática para falar sobre educação e relações étnico-raciais. Então, e aí, a primeira coisa que eu falo para eles é assim, eu sei que vocês estão aqui considerando que essa é uma disciplina que deveria ser descartável, porque vocês acham que não são responsáveis por oferecer esses conteúdos, porque vocês acham que isso é das ciências humanas. Aí, a partir disso, eu passo um texto, que é um texto sobre Dendê, como a gente pode explicar sobre habilidades e competências na química a partir do Dendê, da física. Eles todos ficam empolvorosos sempre, porque eles realmente consideram que não é responsabilidade deles, enquanto professores em formação, em falar sobre educação e relações étnico-raciais. Dos meus estudantes, as minhas turmas, são um reflexo, de algum modo, dos meus colegas na perspectiva institucional, porque eles vão falar assim, não, se ela vem você querer financiamento para falar de comida. Porque, assim, em linhas muito objetivas e simplórias, coloquiais, seria isso.
E ele falou, não, mas essa comida aqui, ela vai contar uma história nossa, porque você gosta de maniçoba, né, fulano? Mas aí a maniçoba porque é da onde? Porque você é do Recôncavo, né? Mas então você tem uma identidade muito específica, que está contando uma história sua, né? Enfim, e aí a gente vai criando essas estratégias, né, no campo universitário, que eu considero também uma inovação epistemológica, porque é um mérito da provocação que a 10.639 e a 11.645 fez conosco. Porque o que foi que aconteceu na educação básica? Os professores da educação básica falaram assim, olha, vocês agora querem que a gente dê esse assunto, a gente nunca viu. Passei pela universidade, não vi isso. Então, você já corresponsabiliza a universidade. E a universidade, eita, agora eu vou ter que criar um negócio. Aí cria disciplinas como essa, né? Educação e relações étnico-raciais. Aí a gente que está nessa disciplina fala assim, olha, a disciplina por si só não vai dar conta, a gente tem que produzir no sentido da disputa da ciência. Então, vamos fazer pós-graduação. Ah, a gente também não quer só que esse estudante da pós-graduação fique aqui, não. A gente quer que ele vá lá no continente ou vá, sei lá, na onde, viver a experiência e trazer esse acervo, inclusive traduzido, né, para a perspectiva da nossa ciência, para aqui, para os bancos da nossa universidade. E aí, a partir disso, a gente vai brigando com o CNPq, com a CAPES e com todo mundo que é necessário brigar no sentido de priorizar priorizar o conhecimento, por um lado, e, por outro, fortalecer a política, porque a gente sempre vai assim, dizendo, olha, essa política existe, viu? Eu não estou pedindo nada mais do que um acordo e um pacto que o Estado brasileiro fez lá, né, até antes de Durban, lá na marcha de 1995, né, a marcha Zumbi dos Palmares, quando a FHC reconhece, né, faz o primeiro gesto institucional de reconhecer que o Brasil era um Estado racista. E isso vai acontecer com outras perspectivas, depois com a articulação dos povos indígenas e os outros caminhos que a gente faz. Hoje a gente tem, né, vamos dizer assim, esse background do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério dos Povos Indígenas, mas a gente sabe que esse lastro, né, e os efeitos disso, eles estão sendo disputados o tempo inteiro quando a gente está desde a sala de aula, né, no meu caso, na graduação, até a coordenação da escola, enfim, de qualquer lugar, que ainda a coordenadora pedagógica vai dizer, mas não é minha responsabilidade, enfim, né? Esses outros exemplos mais básicos, né, da micropolítica acontecendo, Antônio. Então, eu considero que quando a gente está falando disso, né, dessa política institucional, ela vai ter essa dimensão da gente olhar para isso dentro desse lastro histórico institucional, que o Brasil não garantiu por muito tempo, e que depois a gente vai ter essa virada ali no primeiro decênio dos anos 2000 com mais força, e que isso vai se revelando aí como um novo acervo, um novo repertório, novos verbetes e novas categorias que nos ajudam mesmo a compreender e a interpretar o que são essas posições da educação e posições epistemológicas, né? Porque é um negócio que ele vai se metamorfoseando, né? Porque quando ele vai ganhando várias camadas e várias facetas, né? Porque quando eu estou falando dessa disputa epistemológica, ela aciona tudo isso, aciona desde o fato da gente não ter lido Manuel Quirino, até a gente estar disputando o recurso para fazer pós-graduação com essas assinaturas, inclusive sendo inclusiva, né? Em nenhum momento a história da cultura africana e afro-brasileira, a história e cultura indígena, quer descartar, por exemplo, aquilo que foi lido e produzido durante boa parte da vida, né? Da vida do pensamento social brasileiro. O que se deseja muito é colocar em contraste e saber, inclusive, que existem outros modos, né? Outros olhares dessas interpretações. Quais interpretações? Do próprio Brasil, né? De quem somos nós, como é que é a gente, né? Como é que a gente consegue se organizar nisso aí. E aí, nesse sentido, eu tenho considerado o patrimônio um bom caminho, uma boa saída, porque ele, de algum modo, está pacificado, e ele também nos ajuda a emergir essas outras perguntas, né? Quando o meu colega fala assim, não vou conseguir aprovar o seu projeto da maniçoba, eu falo, mas pô, você é do Recôncavo, você come maniçoba. Qual é a história da maniçoba? Você come maniçoba desde criança, né? Tem um negócio. Aí ele fala, eita, é verdade. E aí a gente vai, né, pensando essas negociações. Não sei também se eu respondi, Antônio, se eu dei uma viajada com vocês aqui, mas, enfim, é um pouco disso. Respondeu sim, professora. Não, nós estamos na mesma nave.
hoje, né, pelo menos. Obrigado. Só queria comentar que eu acompanho alguns processos na Amazônia brasileira, e é muito interessante você falar disso, porque lá também eles estão usando essa chave dos patrimônios, né, como você disse, que é algo já pacificado, para também dar continuidade ao trabalho de fortalecimento de línguas e das suas outras manifestações, né, artísticas também, outras formas de repasse de conhecimentos, enfim. É muito interessante ouvir isso, né? Essa forma como vocês têm lutado, né? Dentro do meio acadêmico. E nós deixamos aqui o link, alguns links que você foi mencionando, né? Várias referências, né? Sobre a marcha, sobre a conferência de Durban também. E o último que a gente deixou aqui é justamente do IFAM, né? Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que para os leitores que não sabem, né, é uma ótima referência também para o nosso trabalho com os cursos de cultura brasileira, né? Sempre me ajudou muito ali verificar no portal do IFAM, no canal do YouTube do IFAM, né? O que está sendo reconhecido, o que já é reconhecido, né? Para pensar cursos, para trabalhar como uma fonte ali disso que já está pacificado, como você mencionou. Muito obrigado, professor. Obrigada, Yércia. Obrigada. Há mais alguma pergunta? Eu não sei, se tem alguém com a mão levantada, aparece aqui na tela, né? Sim, aparece, Thaís. Sim, acho que podemos passar para as considerações finais, Thaís. Bem. Bom, Yércia, muito obrigada mesmo. Hoje, ao menos, fiquei pensando aqui, né, que biblioteca eu tenho, que biblioteca eu quero, tá? E uma, né, das reflexões aqui, que biblioteca eu quero estar com ela, né, na bagagem em sala de aula. Então, acho que as reflexões foram bem postas para a gente pensar sobre essas questões. Nós também temos a experiência, também estamos na universidade, então também são espaços assim que você também sabe muito bem como é. E só que a gente também chega com brasileira, com toda aquela ideia do que é ser brasileiro, né? Então a gente vai, eu ao menos tento muito desconstruir essa ideia, né, massificada que há de Brasil e que é ser brasileiro, desde o sotaque, que limitado a 2 lugares, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, eu acredito que meus colegas, ao menos uma boa parte que eu conheço do trabalho deles e da preocupação que eles têm também, né, de pensar sobre essas questões, também estão tentando ao menos desenvolver um bom trabalho a partir desta ideia de pensar um Brasil plural, com sua história, né, e quem construiu o Brasil e quem construiu o que somos, né. Então, obrigada mesmo, obrigada. Eu não sei se as meninas querem comentar alguma coisa, Natácia, Giovânia. Bom, eu queria fazer um comentário rápido, Thaís, só para deixar registrado, né? Reiterar os agradecimentos a você pela mediação e a professora Yércia por aceitar o nosso convite, né? Que amanhã a gente tenha a próxima mesa dirigida à literatura brasileira, a ensino de língua e literatura, né? Com a professora Neide, no mesmo horário, né? Que é às 2 da tarde, no horário de Brasília, amanhã. Isto, sim. Então, eu ia encerrar falando isso, Antônio, então já está falado. Está convidada, Yércia, para participar conosco amanhã, às 2 horas da tarde, aí do Brasil, sim, para a nossa terceira mesa. E é isso, muito obrigada. Alguém abriu? Alguém?
Não, eu tinha aberto o microfone só para também agradecer. Obrigada, professora Chércia, obrigada, Thaís, obrigada, Antônio, também. Foi uma tarde maravilhosa de escuta e como a Thaís comentou, é uma ampliação de referências, então acho que todos nós ficamos, assim, nesse processo, assim, de pensar a nossa própria prática, né, pensar o que temos de acesso, né, em relação aos textos e quais vozes a gente está escolhendo trazer para as nossas para a sala de aula, para os alunos, enfim, então, eu acho que só enriqueceu um pouco mais a nossa compreensão sobre esse Brasil plural, né, e como disse a Thaís também, agora as coisas ficam borbulhando aqui, a gente vai tentar lidar com isso tudo, né, da melhor forma possível para tentar deixar a nossa prática ainda mais enriquecedora, né, então, muito obrigada também, Yércia, se quiseres deixar alguns dos seus textos disponíveis para nós, links e tal, acho que seria bem interessante, ou talvez se não for pedir muito, né, uma mini biografia, assim, para a gente tentar trazer do Brasil, para levar para os nossos estudantes, acho que seria bem bacana também. Enfim, é isso, muito, muito obrigada, viu? Eu acho que podemos desligar a gravação, Antônio, não sei. Sim, vamos encerrar aqui.